O segundo ponto aqui é que as manifestações espirituais devem nos levar até Jesus, versículo 3. Paulo aqui, quando ele fala que aquela pessoa que fala pelo Espírito Santo, ela não vai falar que Jesus é anátema ou amaldiçoado, mas vai falar que Jesus é o Senhor. Paulo, então, aqui nesse versículo, ele está ensinando um critério aos coríntios de como poderiam discernir se alguém estava falando da parte do Espírito Santo ou não. Aqueles coríntios ali da época de Paulo, eles vieram, então, como eu disse, de uma base, a maioria ali vieram de uma base pagã mesmo. Eram envolvidas em todas aquelas práticas que eu disse na introdução, idolatria, assim por diante. Então, eles não tinham, por exemplo, muito discernimento. Naquela cultura tinha até mesmo mensagens, né, estáticas. Era comum os sacerdotes, por exemplo, tomarem uma bebida alcoólica ou ingerir alguma erva para ficar meio que, eles falavam, acessar o mundo espiritual e começava a fazer alguma balbuciar ou falar alguma mensagem supostamente vinda dos deuses. E os coríntios, eles começaram a trazer essa cultura para dentro da igreja. Eles não tinham, por exemplo, um grande conhecimento do Antigo Testamento, porque a maioria era de pessoas gentias, ou seja, que não eram judias. E ainda o Novo Testamento, nessa época, ainda não havia sido fechado. A Carta de Coríntios, por exemplo, essa primeira carta, foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Então, eles não tinham muito, assim, digamos, um macete para discernir se uma mensagem vinha do Espírito ou não vinha do Espírito. E o que Paulo vai ensinar aqui, que a maneira como eles poderiam discernir, a chave é a pessoa de Jesus. O Espírito Santo, na Bíblia, ele sempre vai apontar para Jesus. Então, por exemplo, qualquer manifestação espiritual, profecia, línguas, curas, pode alguém aqui entrar um paralítico, por exemplo, se tiver uma manifestação espiritual, por exemplo, que não for de Jesus. Daí o paralítico, por exemplo, é curado. Daí pode até plantar pirueta, pode até virar um mortal. Se não apontar para Jesus, não foi de Deus. Porque Paulo fala aqui que a chave para ter o discernimento espiritual é a pessoa de Jesus. Sempre que tiver uma manifestação espiritual, a pessoa de Cristo deve ser honrada. Nunca o Espírito Santo vai falar sobre Jesus. Nunca o Espírito Santo vai falar contra Jesus, isso. Nunca o Espírito Santo vai falar contra Jesus. Sempre vai apontar para Jesus. Sempre vai levar as pessoas até Cristo. Então, os dons espirituais, eles manifestam a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Nós devemos, então, ter cuidado com as manifestações espirituais. E para reforçar isso que Paulo está dizendo, o apóstolo João também disse a mesma coisa em 1 João 4:1. Ali no contexto ele fala que, filhinhos, há muitos profetas em nosso meio. Daí dá outro macete, que é muito parecido com o de Paulo aqui, que aquele que afirma que Jesus não vem em carne é um falso profeta, e aquele que afirma que Jesus vem em carne, ou seja, afirma a humanidade de Jesus, é um profeta de Deus, é uma pessoa de Deus. Então, quando tem qualquer manifestação espiritual que aponta para Jesus, que honra Jesus, que fala a verdade sobre Jesus, é de Deus. Mas se não falar sobre Jesus, não é de Deus. Se apontar para outro mediador, para outro, hoje no contexto que nós vivemos no Brasil, né, nós temos aí muitas religiões aí que pregam um ocultismo, então apontar para espírito tal, não sei o quê, mesmo que a pessoa for curada, não é de Deus, tá? Porque até o diabo faz milagres. Nas Escrituras nós vemos, né, diversos exemplos, como a serpente ali de Moisés, que pelo poder de Deus o cajado se transformou numa serpente, mas os magos do Egito, com feitiçaria, porque Deus não aceita feitiçaria, também conseguiram fazer a mesma coisa. Então o diabo também tem um certo poder sobrenatural. E ele pode operar milagres. E a maneira de nós discernirmos é através da pessoa de Jesus.